Fala, meus amigos, tudo bem? Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no meu canal. Para quem não me conhece, sou Vinícius Bueno, estou há mais de 15 anos no mercado financeiro, bens de consumo, varejo, enfim, uma série de segmentos aqui, principalmente na área comercial. E eu estou gravando um pouquinho aqui durante meu período de transição profissional, dando um apoio aqui para outras pessoas que também estejam passando por esse momento e também fazendo o que eu mais gosto, me conectando com pessoas, me relacionando com empresas, fazendo uma consultoria aqui para alguns clientes. Então, de forma autônoma ainda, embrionária, estou começando algo grande e conto com você aqui para me acompanhar, para fortalecer o canal, para que realmente a gente cresça junto, tá bom? Bosque passeando um pouquinho, tô com meu pet aqui, tá quietinho aguardando eu conversar aqui com vocês. Daqui a pouco eu começo a caminhada aqui. E é isso, amanhã, se você estiver me assistindo aí de outra região, depois coloque aqui de onde você está assistindo e que horário também. Eu particularmente, que já viajei por muitos estados, muitas cidades do Brasil, o país é tão grande, né, que a gente vive vários climas diferentes dentro do mesmo país, do mesmo fuso horário, né? Mas é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez. Bom, o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre network, oportunidades. Tem muitas oportunidades aí e feiras e negócios, tá bom? Então fica até o final aqui para você não perder nenhum conteúdo. Espero que você curta, comente e compartilhe também para que ganhe relevância, para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam assistir conteúdos como esse, tá bom? Bom, falando um pouco sobre oportunidade e network, é extremamente importante, né? O quanto a gente se conecte com pessoas nas redes sociais, se conecte com pessoas com as redes sociais profissionais ou de realmente dos seus interesses para fazer negócios, para que você se conecte aí com os produtos que você está tentando vender, com possíveis clientes. Mas o que é importante você analisar é o quanto você também consegue ser interessante e não interesseiro, né? Ninguém gosta quando a gente só se aproxima de... Eu, pelo menos, não gosto quando alguém se aproxima de mim somente por interesse. É importante que a pessoa tenha uma conexão frequente, obviamente a gente se distancia, né, por várias situações profissionais, pessoais, etc. Mas acho que existe formas e formas de construir um relacionamento perene, de você conseguir passar sua proposta de valor. De repente você que voltou a empreender, fazer algum tipo de conteúdo, produzir alguma coisa, tome cuidado da forma que você está abordando essas pessoas, o seu relacionamento, até porque o público pode ser diferente. Gente, tô olhando aqui para baixo, acho que eu pisei no formigueiro, tá? Tô olhando se realmente era um formigueiro. Mas vamos lá. Se começar a coçar aqui, eu interrompo o vídeo. Bom, falando aqui um pouco sobre essa questão de interesses e ser interesseiro, né? Eu, nesse momento aqui de transição profissional, eu visitei um ex-cliente meu, uma pessoa que se tornou amigo pessoal. Ele inaugurou aqui uma rede de academias, né, uma nova rede de academias, e eu tive todo um cuidado de explicar o trabalho que eu estou fazendo, por que eu apareci, né, para quem estava sumido, até porque eu estava trabalhando nos últimos 7 anos aí sem parar. Então era o momento oportuno ali para a gente se conectar para falar de oportunidades e negócios. E aí o grande objetivo ali foi de fato é, explicar o trabalho que eu queria fazer como consultor, né, durante esse meu período de transição profissional, e também me colocar à disposição ali para apoiá-lo no crescimento orgânico, por mais que ele é um empresário, né? Então ele é uma pessoa já bem sucedida que realmente desbravou aí o mercado e conseguiu montar o seu próprio negócio. Eu sou o consultor, né? Então esse posicionamento, entender quem você é na cadeia de valor é importante. Então, justamente para você não subestimar alguém e para você também entender qual nicho e qual oportunidade você vai conseguir se conectar com essa pessoa. Então, é uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? E o meu grande objetivo ali foi tentar potencializar o negócio dele, também potencializando o meu. Então, conectando a oportunidade do que eu conheço e faço com o que eu quero enxergar de oportunidade dentro do negócio dele, se houver. Se não houver, tá tudo bem. E faz parte do processo. Em algum momento, quando ele sentir uma outra necessidade e realmente puder ajudar, aí sim
eu vou conseguir ter espaço ali para apoiá-lo, tá? Então é importante essa humildade, esse posicionamento, essa questão de avaliação do que você faz e com quem você está se relacionando. Eu vi muitas pessoas já nessa vida profissional perderem oportunidades únicas, oportunidades preciosas, por vários fatores. Comunicação é o principal, mas fatores de relevância, de conseguir realmente passar a mensagem correta para aquela pessoa, de conseguir levar sua melhor oferta de valor e produto. Eu mesmo, por muitas vezes, quando eu entrava num bid, numa negociação comercial com um cliente, numa grande negociação, contratos aí milionários, bilionários, eu entendia qual que era a necessidade do cliente para entender como eu poderia agregar na proposta de valor. Se a gente estava falando de preço, se a gente estava falando de serviço, e por aí vai. E muita gente se apega ao preço, ao ponto inicial, e não desenvolve essa relação de negócio. Mas nem todo mundo reconhece isso, né? Muitas vezes a soberba ela acaba prevalecendo e o cliente percebe, né? Muitas vezes a pessoa ela se profissionaliza como vendedor, mas esquece que o cliente também se profissionaliza como comprador. E aí o jogo sobe de nível, né? Então é um pouco disso. Galera, e só fazendo um gancho aqui com uma oportunidade, ontem eu fui fazer um curso à noite, e como é importante essa relação de network, você ser lembrado e você ter conexões importantes, né? Eu ia pegar um Uber, não era meu rodízio, eu ia pegar um Uber, e aí eu tinha passado ali na Faria Lima, vi um barzinho bem cheio, falei, bom, vou parar lá só para tomar alguma coisa, tava bem quente à noite, tava com a minha esposa, e aí nós paramos lá, encontrei uma pessoa do mercado financeiro que me conhecia também, a gente conversou rapidamente, trocamos contato, e aí você vê o quanto é importante você estar no lugar certo, se posicionar da forma certa, também não ser invasivo. Essa pessoa profissionalmente ela pode me ajudar, mas só trocamos contato. Acho que o momento ali dele era de descontração e o meu momento também. Então, esse controle emocional é super importante também, e dando certo, bom para os dois, não dando certo, o network que continua. Então é importante também entender que nem todo ciclo precisa se abrir, né? Paralelo a isso também, fui em alguns eventos essa semana, falei um pouquinho a respeito de conexões que eu fiz com empresários e profissionais de outras empresas, cargos relevantes também, e o grande objetivo ali foi conhecê-los, me conectar, estou acompanhando a biografia, os materiais deles, justamente para que também, num próximo encontro, eu consiga criar uma relevância, um conteúdo também para esse desdobramento na conversa, né? Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu te conheço, você é famoso, mas não acompanha o trabalho daquela pessoa, então não tem repertório, não tem como produzir uma conversa, não tem como produzir uma pergunta e se tiver uma resposta não tem assunto. Então é importante que você também, a partir do momento que você admira o trabalho de alguém, pesquise, se aprofunde, conheça, entenda a vivência dessa pessoa e o quanto ela pode se conectar com o seu propósito, tá bom? Bom, paralelo a isso, setembro, mês amarelo, né? Ações extremamente importantes aí a respeito de prevenção ao suicídio, e se você não está se cuidando, é importante que você se fortaleça mentalmente. Emprego, trabalho é super importante, dinheiro é super importante, mas saúde é mais ainda. Então se você não se cuidar, você não vai ter condições aí de se manter no mercado, se manter ativamente, e valorize as coisas simples. Isso daqui é algo extremamente simples, valioso e que eu valorizo. Então, esse tipo de relações humanas, esse tipo de contato com a natureza é extremamente importante. Muitas vezes na minha vida, os passeios que eu fiz que foram mais agradáveis foram com a natureza. Gosto de metrópole, sou uma pessoa que respiro nesse meio cinza aí da metrópole, mas eu gosto muito da natureza. Acho que se conectar, você se isolar um pouco também é importante. E falando em isolamento, distanciamento, o quanto você está flexível para mudanças. Já vi muitas pessoas aqui sofrendo por uma dificuldade de moradia, dificuldade de trabalho, dificuldade de uma série de fatores.
mas não abre mão daquele apego sentimental de ficar naquele mesmo lugar, não é flexível a mudanças, e muitas vezes a gente perde oportunidades na vida porque a gente é inflexível. Então se dispõe a pesquisar uma cidade quando você tiver a oportunidade de viajar, ir para algum lugar, entender o que tem de oportunidade, olha o lugar de forma diferente, sai um pouco do automático. Quando você olha diferente, sai um pouco do automático, as coisas acontecem, né? Eu mesmo, toda vez que eu viajei, eu quis morar onde eu viajava. A última viagem que eu fiz foi para Lisboa, achei maravilhoso, internacional. A última que eu fiz nacional foi para o Rio, e também olhei para outro aspecto, né? A gente vê muitas notícias aqui, para quem mora em São Paulo, jornal, terrorismo, né? Você vê lá, poxa, só guerra, mas tem muita gente boa, tem muita coisa boa acontecendo lá também, e outros estados também, então é extremamente importante e rico essas experiências, tá? Você se conectar nos lugares, você se conectar com a sua vontade. Escutar as pessoas é importante, mas você se escutar também é muito mais. Tá bom? Gente, vídeo de hoje super curto. Obrigado aí mais uma vez por acompanhar. Espero que você esteja gostando. Se conecte comigo aí assim que possível. Curta, comente, compartilhe para entender se eu estou no caminho certo. Na descrição sempre deixo o link do meu e-book, tá? Dos materiais que eu monto. Tem as minhas redes sociais também, TikTok, Instagram. Me acompanha lá, me siga, eu produzo alguns outros materiais também. E amanhã eu vou para uma feira. Depois eu posto o vídeo aqui para vocês acompanharem também, tá bom? Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.